Gravação. Oi, bom dia, Beatriz. Seja bem-vinda a mais uma aula. Hoje é dia 1º de abril, dia da mentira. Ah, não vai ter aula, pegadinha, tô zoando. Não vai ter Aê! aula sim. Vai descansar? Uhul! Não, mas vai ter aula sim. Agora é. Então, deixa eu pegar aqui a camada. Ótimo. Então, aqui hoje a gente é a aula 33. Cinemática vetorial. Cinemática circular. Tá. Aula 33, hoje é dia 1º de abril de 2021. Tá bom? Bom, vamos começar pra aula. Você vai ver que essa parte é tranquilo, por quê? Porque eu vou fazer muita analogia ao que a gente já acabou de fazer. Por quê? Pensa num problema que em vez de da gente estar andando numa linha reta, onde o meu carrinho ele tem velocidade v, em vez de ele andar de um S0 para um S, que depende de um tempo, que é o tempo do, do translado, tempo de trajeto. Pensa que agora nosso carrinho ele vai estar caminhando numa espécie de movimento circular. Então aqui é um movimento curvilíneo. Então o nosso carrinho ele tá vindo aqui, ó. E aí ele vai começar a andar. Só que agora, ou melhor, é, é. Deixa eu, não, é que eu não quero que ele ande dessa direção. Então, ele vai fazer alguma coisa assim. Não, vamos fazer aqui só pra entender. E depois eu explico de novo. Então ele tá vindo aqui, aí ele vai andando. Só que aí chega a determinado momento, ele começa a caminhar nesse percurso que é curvilíneo. Então, uma coisa que antes eu poderia descrever por variáveis associadas à distância. Então, aqui vai ter uma distância. Então, daqui a aqui ele vai andar uma distância. Eu também posso começar a descrever em termos do ângulo que ele anda. E aí eu começo a ver o quê? Que a distância que esse carro andaria nessa trajetória curvilínea talvez possa ser melhor descrito em vez de distância, velocidade tangencial. Porque é isso, né? Essa velocidade que ele está andando, quando ele tá no movimento circular, a gente pode ver ela como se fosse uma... Que tipo de velocidade? Olha essa velocidade aqui, ó. Velocidade do carro. Em relação ao círculo, em relação à trajetória, que tipo de velocidade é essa? Hã? Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando a gente está trabalhando num movimento circular, num movimento retilíneo, a nossa velocidade é a nossa velocidade, né? Não tem nenhuma relação especial com a trajetória, tudo bem? Tá. Só que quando a gente está no movimento curvilíneo, Angular. angular é o ângulo. E uma coisa que está aqui na borda, como a gente chama? Hã? Qu- Quando alguma coisa está na borda do movimento circular, como a gente chama ela? E ela tem essa forma que ela é
Deixa eu ver se eu consigo me explicar. Raio? Tem um círculo, tá? Vou fazer essa reta. Como chama a reta que só pega um ponto da superfície? Como chama essa reta? Paralelo. Essa reta aqui, que só pega um ponto, como chama? Não sei, nunca, não sei se eu sei, não. Uma reta que consegue pegar um único ponto de uma circunferência chama reta tangente. Tudo bem? Porque ela é tangente, porque ela tangencia, ou seja, ela passa de raspão, ou seja, a definição de uma reta tangente é uma reta que toca em um único ponto de uma circunferência. E ele só consegue tocar num ponto de uma reta, do ponto de uma circunferência, se ele passa desse jeito. Tudo bem? Tá bom. Então essa é a definição de tangencial. Então, a ideia de tangente é uma coisa que passa. Como é que você descreveria? E ela é tangente em relação ao ponto. Por exemplo, essa reta 1 aqui, ó. Cadê? B. Por exemplo, essa reta 1, ela é tangente nesse ponto. Essa reta 2 é tangente nesse ponto. Essa reta 3 ela é tangente a esse ponto. Essa reta 4 é tangente a esse ponto. Tudo bem? Tá bom. Existe também esse conceito em coisas que não são circulares, mas são curvilíneas. Por exemplo, qual é a reta tangente a esse ponto? Ela vai ser vertical ou horizontal? Horizontal. Horizontal. A esse ponto aqui, ela vai estar horizontal, vertical ou inclinada? Inclinado. Inclinada, exatamente. Essa aqui, mais ou menos isso. Tudo bem? Então esse é o conceito de tangente. Vou até aqui, conceito de tangente. Pensando nisso que a gente acabou de falar, a velocidade desse carro aqui, nesse movimento retilíneo, faz sentido eu falar que ele é tangente a alguma coisa? Que o carro é tangente? Que a velocidade é tangente a alguma coisa, nesse caso de cima? Não. E aqui, faz sentido? Faz. Então a gente pode pensar que quando o carro está no movimento curvilíneo ou circular, começar a descrever se ela é uma velocidade tangente ou não, ajuda a gente a compreender. Então, esse carro que está se movendo numa trajetória curvilínea, ele pode ser descrito pelas variáveis que a gente usava nesse movimento retilíneo, ou a gente pode escrever com outras maneiras. Por exemplo, essa velocidade do carro, que a gente só chamava de velocidade, ela pode ser entendida também como uma velocidade tangencial, tudo bem? Tangencial. Tá bom. E faz sentido ela ser tangencial a partir do Faz. conceito de tangente? Faz. Porque nesse ponto ela tem essa característica dela ter o mesmo perfil que uma reta tangente teria. Então, no movimento retilíneo, eu posso fazer uma descrição linear, que seria o quê? Falar sobre essa distância que ela caminha ao longo da trajetória, falar de velocidade tangencial, ou eu posso descrever o movimento em termos de qual características? Das características angulares. E como é que ficaria essa característica angular? É o que a gente vai fazer referência, tudo bem? Começar a anotação. Então o que vai acontecer? Pensando em agora pensando em características simples do círculo, ou seja, indo um pouco para matemática, eu sei que um vetor, uma seção circular, ela pode ser descrita como: se eu sei o raio, se eu sei o raio, sei o ângulo, eu consigo fazer uma relação entre ângulo e setor circular. Ou seja, a distância que esse carro anda
Ou seja, o ΔS ele pode ser associado a uma variação angular, tudo bem? O quanto ele anda, o quanto ele anda na distância depende do quanto ele andou no ângulo, tudo bem? Tudo bem. Porque se ele andou metade da distância, ele andou quanto do ângulo? Metade, né? Se Metade ele do andou ângulo. meia, meia distância, ele andou meio ângulo, tudo bem? Tá. Sabendo a regra do setor circular, eu sei que o quanto ele anda linearmente é igual ao raio vezes o ângulo. E faz sentido, né? Porque se eu tivesse um raio muito grande, mesmo com um ângulo bem pequenininho, eu ia andar muito. Ou seja, para raios grandes, a sua distância também fica grande. Olhando, a gente consegue perceber isso olhando nossa. Ou seja, se eu aumento muito o raio, essa grandeza ela é proporcional ou inversamente proporcional a esse raio? É direto. Então, quanto maior o Direto. raio, maior é a distância que você andou em linha, tá? Então faz sentido. Pensando nessa equação aqui, que é do setor circular, então essa minha equação, que aqui era proporcional, vai ficar exato. Por quê? Eu sei que o ΔS vai ser exatamente R vezes o ΔT. Tudo bem? Tá. E agora, usando principalmente isso aqui e vendo que faz sentido, a gente vai reescrever as relações que a gente já tinha. Quer ver? Vamos pensar o seguinte. ahn, relação entre o MRU e MCU, tá? Quem é o MRU? É o movimento retilíneo uniforme. Agora a gente está pegando uma trajetória que é circular. Então a gente vai fazer uma relação é, entre o movimento retilíneo uniforme e o movimento circular uniforme. Uniforme. Tudo bem? Eu sei que é, eu sei que no MRU eu sei que S é igual a S0 mais VT, certo? Eu sei que a velocidade ela é uma constante e a aceleração é igual a zero, tudo bem? Seleção igual. Tá. MRU. Exato. Agora vamos pensar o seguinte: esse OS ele pode ser o raio vezes o θ mais o ângulo inicial mais uma velocidade angular vezes o tempo. Tudo bem? Porque de fato faz sentido a gente falar isso, porque a gente sabe que a variação do espaço vai ser é, r vezes a variação do ângulo. Faz sentido a gente ter uma palavra diferente para velocidade angular. Vamos falar que ela vai ser ômega, tá? Tá. Então, no caso, o que, que a gente vai ter? Que r vezes ômega é igual ao ômega inicial. Deixa eu ver aqui. Deixa eu reescrever aqui. Isso. Tá. Na verdade, isso aqui é só ômega. Então, por exemplo, se a gente estivesse descrevendo linearmente, S é igual a S0 mais VT. Se eu estou descrevendo o ângulo, eu vou saber o quanto esse carro andou pelo ângulo que ele andou. Então, o ângulo final dele é o ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Quem é a velocidade angular?
é o que a gente chamou de ômega, e ele vai ser o quê? Uma constante. Por quê? Porque é um movimento circular uniforme. Uniforme, não é Ele sempre vai estar andando com a mesma velocidade. Qual é o exemplo disso? O relógio. O relógio sempre anda com a mesma velocidade angular. E é inclusive essa característica que faz a gente usar o relógio como medidor de tempo, tá? No o movimento, a velocidade angular a gente chama de ômega e a aceleração angular a gente pode chamar de alfa, tá? Para diferenciar. E, e aí começa a fazer sentido algumas coisas. Por quê? Porque agora eu começo a poder descrever em termos de ângulo problemas circulares. Como eu te falei, um problema comum é o relógio, que anda com velocidade constante. Deixa eu pegar aqui um problema pra gente ver isso. E aí o que acontece? Como a gente está descrevendo um problema circular, ele vai ter características que movimentos lineares não têm. Por exemplo, quais são características do movimento circular? Por exemplo, quando eu estou andando numa reta, eu vou ter algo que se repete aqui, se eu pensar numa reta retilínea Sim, infinita. sim, Eu tenho ciclos. não, Pensando num círculo, eu tenho ciclos? tem. Tenho, que eu posso pensar o ponto quando eu volto para a mesma posição que eu estava no começo. Então tem um conceito que surge nos movimentos circulares, que é o conceito de ciclo, tá? O conceito de ciclo me dá duas grandezas. Quais são essas grandezas? Período, Ah, é. Frequência. período e frequência. Período por quê? Período é o tempo que demora para a gente ter um ciclo completo. Frequência é a quantidade de ciclos completos em determinados tempos. Daqui, qual dessas duas é uma taxa? Período. Me dá a definição de taxa de novo. Me Não é dá. que tem tempo? Não é que tem É o tempo? que tem tempo. Taxa Então, período. é a relação entre duas grandezas da Em que uma forma. delas é tempo. Para mim, período que tinha tempo. Taxas são relação entre duas grandezas, normalmente de forma de fração, sendo que o denominador, ou seja, uma das grandezas, ela é temporal. O que é frequência? Ciclos por uma variação de tempo. Ai, o que é período? Período é o tempo para um ciclo completo. Hum, O período é um ciclo completo só. Confundi. Então é a diferença entre taxa e tempo, tá? Tanto que, ó, vou dar um exemplo de unidade de medida. Por exemplo, período da Terra. O período de rotação da Terra é 24 horas. Tem tempo, mas ele é único. Exemplo de frequência. Rotações por minutos. Rotação por minuto, tá vendo? Sim. Olhando as unidades, quem é taxa e quem não é taxa. Taxa para rotação por minuto. Exatamente. Que é isso, né? Taxa é uma relação entre grandezas, sendo que uma delas é tempo e normalmente ela é o denominador da fração, tá? E aí, a partir desse conceito, a gente consegue amarrar com isso aqui. Por quê?
Vamos pensar o seguinte. Se o período é o tempo de uma volta completa, Volta. volta completa, opa, o que, que a gente consegue fazer? A gente sabe que essa equação que é ômega de t v, que é igual ômega inicial mais ômega não, é ômega, ângulo, esse ângulo, como a gente chama? É, Teta, teta. O teta genérico. Posso mudar a notação? pode. Ângulo agora eu vou chamar de φ, tá? Então φ. Ah, mas anota pra mim, senão eu vou esquecer, certeza. Então, ó, esse ângulo eu vou chamar de φ, tá? Porque agora, sempre que você pensar em φ, pensa que ele é uma variável, tá? Então o φ vai ser uma variável, tá? Ou seja, ele é qualquer valor angular que eu posso escolher. Então pensa que então a gente está caminhando no ângulo. O quando eu andei angularmente vai depender do ângulo que eu tinha inicial mais minha velocidade angular vezes o tempo, tudo bem? Que é o vovô teu. Que é o vovô ateu, que é o Na verdade, você pode fazer, não é o vovô ateu, você pode porque isso aqui não é, ele é uma unidade que não é de velocidade. Pensa que esse φ ele é uma taxa? Não. Não. Então ele está mais próximo O do sorvete, é o sorvete. sorvete, é verdade. Falei errado. Que é isso que a gente fez aqui anteriormente. A gente tentou amarrar isso. É verdade, é igualzinho o vovô teu. Sorvete, falei errado. Eles parecem porque os dois são equações do primeiro grau, tá? E aí o que acontece? Isso aí que a gente comentou tava aqui na lousa passada. O que eu quero mostrar agora é que se eu pensar que eu tenho um φ que eu vou ter depois do tempo inicial e um φ inicial, se eu fizer isso aqui, passar ele pra cá, o que que eu tenho? Eu tenho uma variação de φ. Tudo bem? Tá. E aí o que que eu vou fazer? Ah, eu quero. Se eu pensar, qual é a variação que eu quero saber o tempo? Se eu falar que isso aqui é 2π, eu tô querendo saber qual é o tempo que eu demoro para fazer uma volta completa. Esse Sim. tempo, então, ele vai chamar o quê? Ele vai ser o tempo de um período. Como chama o tempo que eu demoro para dar uma volta toda? Período, certo? Período. Que tem a letra. Então, se eu faço meu delta phi ser 2π, 2π é quanto? Uma volta completa. Uma volta completa, não é? Ou seja, eu acabei de criar uma outra relação, que é o quê? Por É volta completa é velocidade ômega, angular vezes. é isso, e aí eu posso reescrever ela de diversas maneiras. Primeiro, eu posso dizer que minha velocidade angular ela está relacionada com o período, ou que meu período está relacionado com 2π sobre ômega. Sim. Agora eu tenho duas relações novas que eu não tirei da cartola, eu tirei desse conceito que o movimento circular me deu, tudo bem? Tudo bem. Faz sentido pra você isso aqui?
essa É. matemática. Gostou da matemática? Não, matemática. Gostei. Que às vezes a gente, quando é aluno, a gente olha as coisas e fala, mano, da onde esse cara tirou isso? Às vezes é essas brincadeiras, sabe? Ah, e se eu chamar isso disso e isso daquilo? Tudo bem? Tá bom. E aí o que acontece? Se o período é o tempo de um ciclo completo e a frequência são ciclos por um determinado tempo, eu tenho uma relação que período é um sobre frequência e frequência é um sobre período, tá? Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma angústia pela matemática que eu fiz? Não, Tudo parece coerente pra você? Do fundo do tudo. coraçãozinho? Fundo do coraçãozinho. Agora então a gente vai fazer uma relação. Então agora a gente vai organizar isso. De que maneira? Nossa tabelona. Agora a nossa tabelona vai ter um pouquinho mais de coisa. Tudo bem? Por quê? Porque agora eu vou tentar organizar aqui também a questão é circular. Por quê? A gente tem o que normalmente aqui? A gente tem distância, certo? Certo. Então eu vou colocar distância. Distância, velocidade. Aceleração. A gente começava por onde? Pelo MR, O V. o V. Agora a gente vai colocar aqui do lado o MR. Não, o MC, movimento O V. circular UV, uniformemente variado. A gente vai colocar o MRU E e o aqui MCU. o MCU. Vamos ver se a gente consegue fazer isso? Oh, meu Deus. Qual é a equação de distância para o MRUV? Você fala. MV é sorvetão. S é igual a Sorvetão. SO Ah, mais VO vezes T mais A dividido por 2 vezes T ao quadrado. ótimo. Como vai ficar o O S circulão? vai ser o Φ, Circulão. circulão. Fi. O é o Φ, é igual a Φ inicial, mais velocidade angular, vezes o tempo, mais, não sei, é aceleração igual, né? A gente chama de alfa, lembra? Que Alfa é, dividido por que é a 2 aceleração angular. vezes T. Faz sentido e isso faz, porque se eu colocar. Pensa que se eu colocar um dividido por R aqui, ó. Eu vou ter isso, não é? Uhum. Φ, né? Que é o que? O S é igual a R vezes Φ. Ou seja, Φ é. Não, Φ é o teta. Desculpa. É Φ. É que. É Φ.
S sobre R. S sobre R. Se eu tenho um ΔT, se eu fizer um ΔS sobre ΔT, eu vou ter a mesma relação, ó. Tá? Que é o que? ΔS sobre ΔT, como a gente chama? V. ΔΦ sobre ΔT, como a gente pode chamar? Ômega. Ômega. Então, a gente tem a mesma relação. V igual a R vezes ômega, tá vendo? V sobre R é igual a ômega, por isso que aqui fica ômega. Do mesmo jeito, A sobre R, V. Aí, ó, a gente pode colocar aqui. V sobre ΔT é quem? Eu vou até fazer isso lá na frente de trás. Quer ver? É? Aqui, ó, na folha de trás. Nessa parte aqui, né? Voltei uma página na nossa lousa aqui, ó. Aqui, ó, vou colocar... Vou fazer o quê? Aqui, ó. Da mesma maneira, se eu fizer... Se eu colocar um... Então, tô fazendo a mesma coisa que a gente fez. Se a gente fizer um, um delta. Delta. Ah, tá aqui não. Delta eu já fiz. Delta, delta. Ah, ó, se eu colocar aqui, ó. Delta S sobre delta T. Sobre delta T, o que eu acabei de fazer? Acabei de mostrar aqui. V também é igual a R vezes ômega, certo? Certo. Ou seja, V sobre R é igual a ômega. E S sobre R é igual a φ. Tá? E se eu tenho que V é igual ômega R, se eu colocar o ΔT aqui, o que eu acabei de fazer? Ou os dois deltas, né? Delta. O que acabou de virar isso aqui? O A é Está. igual delta Ó, vezes R. nossa. Tudo bem? Tudo... Mas foi mágica ou foi matemática? Mágica. Não, 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 foi matemática. Tá vendo? Por que eu posso fazer isso? Tem um igual aqui. Igual é como se fosse uma balança. Eu posso fazer o que eu quiser da vida, desde que o que eu fizer de um lado da balança eu fizer do outro. Então o que eu fiz de um lado da Ah, balança, agora eu entendi. Aceleração, velocidade pelo tempo. Ah, entendi, 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 entendeu? Eu tô entendi. fazendo essa brincadeira. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, desde que o que eu fizer de um lado da balança eu fizer do Não, é que eu outro. não tinha entendido, eu não tinha entendido. Por isso que eu falei que é mágica, porque eu não entendi. Ah, Isso é mágica, eu agora entendi. fez sentido o que eu tô tentando Agora, fazer, agora virou matemática. porque é isso. E aí eu criei relações essenciais pra eu falar isso que eu tô falando, entendeu? Porque agora eu sei que aceleração é igual a alfa vezes r, ou seja, aceleração linear é igual a aceleração angular vezes r. Variação angular é igual a r vezes variação. Variação linear é r vezes variação angular. E velocidade linear é igual a variação angular vezes r. Então, o que a gente vai ter é praticamente essas três relações aqui, né? Eu vou ver se eu coloco elas aqui. Que é o que? Pensando nessas três relações, eu tenho o que? Eu tenho que aceleração angular linear é a angular vezes r, velocidade é a angular vezes r e a variação linear é igual a variação. Oh, aqui eu inverti. Que a variação linear é igual o ângulo vezes o r. Tudo bem? Tudo bem. Era isso que eu queria mostrar. E eu mostrei que saiu de uma brincadeira com a balança. Não inventei da cabeça, tudo bem? É isso que eu falei que eu ia colocar aqui. Magic Magics.
Magic Math. Magimática. Magimática é linda. Tudo bem. Então, eu tinha feito isso aqui. E aí eu tava bagunçando muito isso aqui. Pronto, só pra... Bom, agora faz sentido a gente falar isso que eu falo. Agora faz mais sentido. É mais verossímil eu falar que o sorvetão ele Faz. parece com um circulão. Círculo. E aí agora o que a gente pensa? Ah, então, A gente qual... vai pro MRU agora? Vamos ver, vamos pra MRU, que eu acho que é mais bacana. Então, MRU é o que? Sorvete, que é igual a S é igual a S0 mais V0 vezes T. VT, porque o V0 ele é sempre o único, né? Por quê? No MRU, o É V, V eu falei errado. é uma constante. Então V0 é igual a V porque ele sempre vai ser constante, tá? Ok. E no MCU, como é que isso fica? MQ Φ é igual a Qual é o nome que você deu? No Miku? MQ. No Miku? MQ. No Miku. Miku! Então como é que Sucu! fica? Como é que fica o Miku? Teu cu. Miku. Olha, esse não. Miku vai ser Φ é igual a Φ inicial mais a velocidade angular vezes T. Ótimo. Muito bem. Faz todo sentido. Legal. Ótimo. Agora a gente tá preenchendo já. A gente preencheu o MRU. Como é que fica? Agora vamos preencher a velocidade dos outros aqui. No MRUV, como é que Velocidade, fica a MRV. velocidade? Vovô ateu. Velocidade igual a VO mais A Vovô vezes T. ateu. V é igual a V0 mais AT. Pensando nisso, como é que fica o o vovô ateu do círculo? Como é que fica o vovô Velocidade ateu angular. viadão, circulão, Velocidade angular. ômega? Ômega igual a ômega inicial mais alfa vezes T. Vezes Vamos T. dar um nome. É vovô ateu, continua vovô ateu, só que vovô ateu com W. Tá, vovô ateu, fechou. É Ah, vovô Wilson. vovô Wilson. É, boa, vovô Wilson. Vovô Wilson, gostei. E aí agora o que que... O vovô Wilson tem um alfa, né? Então esse alfa ele vai ser o quê? Ele é a velocidade, ele é a aceleração angular. E qual é uma característica da aceleração angular que ela tem que ser mantida? Constante. Constante. Então o alfa é uma constante, tá? Pensando... Tá, E... quando a velocidade é constante, significa que é a mesma, só que tem aceleração. Que a aceleração constante é a mesma durante todo o período que você está estudando, que você está, tipo, vendo. Se ela acelerar outro, muda, tipo, É, você consegue quebrar num outro tipo de problema, né? perfeito, ok. No Senão a movimento gente ia ter que se retilíneo ferrar. uniforme, movimento retilíneo uniforme, o A é a nossa aceleração. Aí a gente vai chamar ela do que pra distinguir? Ah, Vamos chamar ela de aceleração linear, tá? Ela pode tá ser, bom. ela pode ser conhecida como aceleração linear ou também como aceleração tangencial, tá? Tá. Porque a aceleração e ela também é constante, tá? Que mais? Nossa, vai ficar gigante, tá bom. Ah, mas é isso, né? E aqui, no movimento retilíneo uniforme, o A é quanto? Zero. Zero. E o alfa é zero ali também. Então a gente pode chamar que a aceleração tangencial é zero. O alfa, que é a velocidade angular,
A gente. Não, Ela, ela alfa é aceleração angular. alfa é aceleração angular. Ela chama. Ela é quanto? Aqui no MCU? Zero. Exatamente. Beleza. E ali a ômega é constante. Então, Ah, o ômega, ômega é constante. Aqui o ômega. Deixa eu colocar aqui, senão fica muito apagadinho. Constante. Muito bem. Sendo que o ômega é o que? tem Torricelli para mim, para circular? Tem. Que vai ficar. Deixa eu até pegar. Essa eu anotei aqui na minha colinha, porque. Ah, não é a mesma? Não, é a mesma, é que. Vai ficar ômega ao quadrado igual a ômega inicial ao quadrado mais duas vezes A vezes φ. Exatamente, vai ficar ômega. Exatamente. Ômega ao quadrado é igual. É que ela não entra aqui, né? É isso que eu falo. Ela entra aqui. Que ela vai ficar isso mesmo. Ômega ao quadrado é igual a ômega zero ao quadrado mais duas vezes alfa Vezes vezes a φ. variação de φ. É, variação do φ. E aqui a gente pode. Essa. Ah, então eu vou colocar aqui. Vou até tirar, vou colocar o. Aí você fez o espaço ali. É, então, mas é porque naquele espaço, antes eu deixava o Torricelli, né? Então, mas esse não é o Torricelli? Ele é, mas. Eu tirei ele daqui e coloquei aqui, porque aí faz mais sentido eu deixar ele aqui juntinho com esse aqui, ó, tá vendo? Entendi. E aí essa aqui, ou a gente pode não usar, ou a gente pode usar pra colocar relações. Relações? É. Porque a gente tem outras relações, que é o quê? Relações, vou colocar relações. Que é S é igual a φr, V é igual a ômega R, Ai, vai me alfa ajudar. é. Opa, ai cacete. Meu, vai ficar. Eu vou ter que fazer. Vou ter que grudar no. O A é igual a alfa vezes R. Deixa eu ver quais outras relações que a gente tem aqui. A gente tem que Tá o. colando! Tá colando! É só pra ficar organizado. Depois que é professor é mó bom, né? Pode colar, pode Mano, usar mano, calculadora, mas, que não tem mais que cara, passar às por vezes eu nada. fico doido, cara. Imagina você dar aula, tipo, agora nem tanto, mas quando eu tava dando aula pra primeiro, e segundo, terceiro colegial. Mano, chega uma hora que você fica doido. Você fala, mano, calma, é S do quê? É S do. Imagina você dar cinemática, termodinâmica e eletromag ao mesmo tempo, cara. Nossa, você fica meio doidinho assim, você tem que. Deus me livre. Senão você não sabe nem de que você tá falando. Só- É verdade. Não, não dá mesmo. E aí a galera não. E é isso, né? Tem expectativa de que o professor saiba tudo de cabeça. Tipo, não, aqui é isso, sabe? Fala. Não, tem coisa que a gente acaba sabendo mais. É igual química. Todo mundo acha que professor de química sabe a tabela periódica inteira. Tem gente que acha que professor de matemática sabe calcular de cor salteado qualquer número de multiplicação. Cara, eu acho engraçado que a galera acha que físico sabe qualquer coisa associada É. com eletrônica e tecnologia, assim. Outro dia alguém falou, tinha, sei lá, um negócio. Deixa eu ver, Ô, conserta aqui meu. uma vez acho que a minha sogra, ô, meu celular, o controle aqui não tá funcionando, Bruno, você consegue consertar? Vê o que tá acontecendo? Eu falei, calma, dona Maria, eu fiz física, não fiz eletrotécnica. Engenharia aqui, eletrônica. Mano, tudo assim, sabe? Qualquer coisa. Micro-ondas, uma vez alguém me pediu pra consertar o micro-ondas, assim. Não, você é físico, você deve saber o que tá acontecendo. Hoje Ó, o Gui falou para eu perguntar para você, é, foi o Gui? O que que acontece se eu tacar gás carbônico no sol? gás carbônico no sol. Eu não entendi porque que ele falou para perguntar para um físico, mas tá bom. Quer dizer, Cara, talvez ele você deve também. estar. Não, ele tá fazendo um experimento mental, mas. Experimento mental é você fazer umas coisas assim, tipo.
Pra você entender o limite de funcionamento dos seus conceitos, né? Imagina, por exemplo, é a mesma coisa que às vezes eu pergunto para os meus alunos. O que você acha que aconteceria se eu desligasse a gravidade da Terra? O que aconteceria? Por exemplo, você ia se decompor? A gente ia voar. Já voar. E se eu desligar a força forte, o que você acha que vai acontecer? A gente morre. Não, morrer, é claro, mas como? Você ia virar o quê? Líquido? Você ia fazer o quê? Se eu desligar a Não força sei. nuclear forte? Não Lembrando que a sei, força né? nuclear forte é a que liga os átomos dentro do núcleo do. É o que liga as Eu ia me partículas dentro do desmilinguir. núcleo. Cara, eu acho que a gente já. Por exemplo, se você Virar uma pegar. ameba. Virar uma Não. ameba desmilinguida. A gente ia fazer assim, ó. Puf, virar uma nuvem de elétrons e prótons e nêutrons. Por quê? Porque os prótons dentro do núcleo das coisas, elas só ficam juntos por causa da força forte. Porque na verdade, o núcleo do átomo, o que ele quer fazer pela força elétrica é só se afastar. Ele quer fazer assim, ó. Puf. Mas o que que faz ele não fazer assim? É a força nuclear forte, que mantém elas grudadinhas. Se você desligasse a Ah, força nuclear forte, meu, cimento, madeira, a gente, tudo ia fazer assim, ó. Puf. A gente ia virar uma nuvem. Pensa assim, tipo. uma nuvem de elétrons. Uma nuvem de prótons, nêutrons e elétrons. Tudo meio misturado, Ah. assim, sabe? Uma nuvem, uma supernova. É o que ele falou do sol, porque a gente tava bolando esquemas de como melhorar, tipo, é meio ambiente, sabe? Aham. Aí eu falei assim, cara, a gente podia parar de expelir gás carbônico e guardar esse gás carbônico em alguma coisa, tipo. Aí ele falou que normalmente tem gente que já faz o congelamento de gás carbônico. Aí ele falou, teve uma pessoa que já sugeriu tacar o gás carbônico no espaço. Só que aí o que ia acontecer é que ele ia ficar lá no espaço, tipo, o cubo congelado, o lixo ia ficar lá no espaço girando tipo, em torno da gente. Aí veio, por que não taca no sol? Porque se tacar no sol, ele vai matar, ele vai, tipo, explodir e pronto, subiu o gás carbônico. Aí ele disse que não, que cada vez provavelmente vai aumentar, 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 aumentar o sol. É, mas não é um problema também isso, né? Porque o Sol ele vai crescendo até ele chegar num determinado tamanho. Porque o que acontece? O Sol ele tá tentando. O Sol ele é um equilíbrio. Qualquer estrela, né? Ele é um equilíbrio entre forças é, termodinâmicas e forças gravitacionais, né? A força gravitacional quer fazer o Sol colapsar, quer, então tem muita gravidade. Como o Sol é muito grande, a gravidade é muito forte, né? Então ele está tentando o tempo todo esmagar. E aí o que acontece? Essa força de atração de esmagamento faz com que elétrons de hidrogênio eles venham e se fundam, né? Que é a fusão nuclear. Quando você faz fusão de dois hidrogênios, ele libera um pouquinho de energia. Por quê? Porque o hélio, que é o que forma depois do hidrogênio, ele é um pouco mais leve que só o hidrogênio. Então essa diferença de peso vira energia. E aí ele vai fazendo isso até chegar no ferro. Então você vê a tabela periódica, até o ferro, fusão gera mais energia do que fissão. Depois do ferro, você só consegue quebrar as coisas, você não consegue juntar. Então, aí teria que De ver, outra forma. carbono é antes, carbono e oxigênio é antes do ferro. Então, que na verdade o que você estaria colocando combustível sujo dentro do sol. Eu acho que não seria um problema não. Talvez o que você estivesse fazendo é acelerando o tempo de vida do sol. Então, em vez de o sol durar 40 bilhões de anos, ele duraria, sei lá, 1 bilhão de anos, tá ligado? Ah, entendi. Não, não quero Não, distorcer. pode ser, pode ser. Tudo isso é RPG. É tipo jogo de piração, tá ligado? Tá bom. Não, é só pra saber, né? Mas aí também teria que ver se o. Não, acho que ele entraria, né? Se teria alguma outra reação nuclear, reação química, mas não, porque quando você vai para as coisas muito massivas assim, as relações químicas, porque as relações químicas elas são coisas que acontecem num, numa escala de energia muito menor do que a física, né? Então, por exemplo, você pensa numa reação, o quanto uma reação química gera perto de uma reação física é muito menor. Por exemplo, pensa que a desintegração gera muito mais energia do que alguma reação química de gerar energia, entendeu?
Então, Entendi. bom, Perfeito. Vou falar pra ele. mas é um rolê legal. Assim, esse tipo de experimento mental ele é muito legal pra você trabalhar os conceitos, né? Ó, aí aqui, ó, nessa última tabela eu coloquei as relações que a gente pode ter, tá vendo? As relações que a gente ômega, ó, V igual ômega T, T1 sobre a frequência. Ah, vou fazer assim também, tirar essa lista. Lista, lista. E aí o que acontece? E agora, pra gente terminar, tudo bem? Faz sentido Tá. essa tabelona que a gente fez? Sim, a tabela generaliza tudo, é ótimo. Adoro tabelas. E aí agora o que, que a gente tem que fazer? Se enquanto a gente tinha um problema, quando a gente tinha um problema linear, a gente não precisava especificar quem era a velocidade linear, quem era a tangencial, quando a gente está num problema de cinemática circular, a gente vai ter que entender a composição de relações. Então, vamos pensar o seguinte. Ai, como eu queria desenhar um círculo perfeito aqui nessa lousa. Ai, bicho, isso é difícil. Aí, ótimo. Pensando na tabela anterior, quem é um exemplo de movimento circular uniformemente variado? Você consegue pensar Exemplo de. um exemplo real, assim, físico de alguma situação que isso acontece? Não sei. Pensa aí, tem vários, assim, eu só quero. Pensa em coisas da vida que pode ser isso. Coisas da vida. É, qualquer coisa. Me dá um exemplo de um movimento circular uniformemente variado. O da moto lá pode ser? Pode ser. E vamos pegar ele como exemplo, então. Queria uma caneta que funcionasse. Então vamos pegar o exemplo do Globo da Morte. O cara começa. Vamos fazer aqui esse Globo da Morte um pouco mais 3D. Então o que acontece? O cara ele começa andando aqui, né? E aí ele começa a andar aqui, fazendo o quê? Ele tá aumentando quem? Ele tá aumentando a velocidade tangencial dele, né? E como ele faz isso? Ele dá mais aceleração com a moto. Ou seja, ele cria uma aceleração. Ó, vou olhar de cima, tá? Vamos saber como que eu vou fazer um círculo. Tô olhando de cima esse problema, tá? Tá aqui, ó. Então o cara tá aqui com a moto. Ele tem uma aceleração que vem da moto dele, que é uma aceleração A, que vai fazendo com que a velocidade dele vá aumentando. Mas pode falar que a velocidade angular, essa velocidade, aceleração angular ou aceleração normal, ó, Então, linear? qual é essa velocidade aqui? Ou essa aceleração, ela é o quê? Ela é uma aceleração angular. Angular. Essa aqui é angular. Essa aqui é angular. A roxa é aceleração e o verde é angular? A aceleração. A roxa. A Não é roxa. angular, porque ele vai acelerar angular. Então, na verdade as duas estão. Lembra que existe uma relação? A aceleração angular ela é a aceleração. A aceleração linear ela é angular vezes o r. Então, na verdade, elas estão acontecendo juntos. Eu estou chamando a Ah, roxa entendi, de entendi. aceleração linear,
A verde é a velocidade. E pensa que Ah, se eu entendi. colocar um referencial aqui, eu vou ter também aqui, vamos chamar. Aqui vai ser meu φ. Esse φ vai gerar uma aceleração angular que vai fazer com que a velocidade angular também aumente, tá vendo? Tá, entendi. É pra dentro que você viu na linha. Então, esse V e esse ômega estão relacionados, mas as duas são velocidades. Esse alfa e esse A estão relacionados, mas eles são diferentes. Tudo bem? Tá bom, tá bom. Só faz de novo o alfa ali pra eu entender que é alfa. Que parece um A. Esse aqui. Opa. Então esse aqui. É só Pensa pra que ter a o perninha. Isso, a perninha do. Então pensa que o Já alfa. deu. É isso? Você quer perninha? Toma perninha aqui pra você. Agora já vi a perninha do alfa. O professor tem uns rancor besta, né? Quando algum aluno corrige. Ah, é? Aí você sempre manda aqui, ó. Tá certo aqui? Fulano. Acertei a conta? Por acaso? Nossa, deixa de Essa coisa, rancor. né? Eu não te corrigi, eu só pedi pra você fazer de outro jeito pra eu poder entender na hora de estudar. Não, mas o professor tem uns rancor besta. O Isto. professor é um bicho rancoroso, cara. Ah, Mas a não é gente ainda vai maldoso. ter. O professor é um bicho rancoroso, mas não é maldoso. Tinha uns alunos que às vezes era chato comigo. Falar, podia ter errado aqui, mas acertou tudo bem. Pelo menos Ah, a aprendeu. gente torce. Ah, mas eu já torci também, tipo, com aula assim, de dança. Tipo, o aluno ficar reclamando, dá vontade. Tomara que não pegue a coreografia. Me- Tomara que erre tudo e saia da sala. né, espero que tropece nesse step. Ai, que caia de Não, eu boca fico nisso. puta quando, tipo, não tem aluno nenhum. Porque, cara, aula de dança é legal com muito aluno, né? Aham. Aí, às vezes, não tem aluno nenhum. Aí vem um aluno novo. Ainda novo, pra me ferrar. Porque, tipo, aluno antigo, que já sabe as coreografias, eu consigo dançar mais de boa, parar pra respirar. Aí vem aluno novo. Aí eu fico, puta que pariu. Tomara que não entenda nada da coreografia e nem faça aula. Sai da sala, porque, não, é muito difícil. Tadinho, mas nesse caso ele nem teve culpa. Ele Mas se não tem ninguém. Mas se não tem ninguém, fala assim, ah, eu posso começar então na próxima aula com mais gente? É Quer aquele começar cara. sozinho. É o cara que quer, não, eu quero a aula, não. Hoje eu decidi que eu ia mudar minha vida. Se eu não começar hoje, não Ah, mudo mas você viu mais. outras coisas na academia? Tem que ser a dança? Como eu te falei, professor, é um bicho que tem rancores Mas é um rancor engraçados. idiota, porque não tipo, é aluno, né? Não pode, não Assim. posso. Mano, isso não é verdade. Lógico que pode, a gente é humano. Nossa, tinha uma aluna minha que toda vez que eu entrava na sala ela fazia assim, sabe? Tipo, ela não gostava e eu não gostava dela. Só que eu fazia isso do lado de fora, sabe? Eu olhava pela janelinha, ai, essa menina tá aí de novo, vai fazer. Você a E gente aí, fica torcendo para aluno. Nossa, quantas nossa vezes já senhora. torci para aluno faltar. Tem uns Tipo, que ai, tomara que esse aluno falte. eu tenho essas aí também. É, todo Então, o mundo. que, que eu ia falar aqui? Pera aí que agora eu até esqueci o que, que eu ia falar. Eu ia falar do problema. Ah tá, eu ia falar dessas relações. Então o que acontece? Uma das coisas que é importante a gente entender que, por exemplo, as acelerações elas podem estar relacionadas. Então o que acontece? Ah, então além dessa velocidade, lembrei. Então tem uma aceleração que eu preciso comentar com você. Então você tem essa aceleração angular, você tem essa aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial, ela dá conta da mudança do módulo vetor velocidade. Então se você pensar essa velocidade tangencial aqui, você percebe que aqui no instante um ela é menor do que no instante 2? Sim. Por quê? Porque a moto está ganhando velocidade, certo? Aí ele vai ganhar muita velocidade. Então o que acontece? Quem é que altera a velocidade? É a aceleração tangencial. Faz esse módulo desse tamanho e para esse aqui, ó. Vamos dar uma mudança grande. 3 é aqui, 4 é aqui. Olha o sino batendo. Do instante um para o instante 4, o tamanho do módulo vetor velocidade tangencial mudou muito?
Mudou, mas não é o contrário? Aí não é menor do que o 2, por exemplo? Como assim? Desculpa, não entendi. O 4 tá. Ah, calma aí, deixa pra lá. Deixa pra lá, É tô um, com 2, pressa. 3, 4, tá? Ele tá indo pra lá, ele tá indo pra lá. É. Eu achei que ele tava indo pra cá. Aí o que acontece? Ele tá indo É pra muito lá. maior no 4. Ele ganhou já, tipo, pra caralho. Exatamente. Porque. E quanto ele ganhou? Ele ganhou o tempo vezes o tamanho do módulo aceleração tangencial, tudo bem? Do modo. Tá. E aqui eu tô fazendo a representação de desenho mesmo, tá? Porque a aceleração é isso. Ele vai pegando a velocidade e vai adicionando aquela flechinha a cada unidade de tempo, tudo bem? Então essa aceleração tangencial, ela dá conta do quê? Do aumento do módulo do vetor velocidade. Tá claro isso? É o quê? A aceleração tangencial, ela dá conta da mudança do módulo vetor velocidade. Então, a aceleração tangencial aqui, ela muda o módulo da velocidade tangencial. Tudo bem? Tudo bem. O alfa, ele muda o quê? O alfa, ele muda a velocidade, ele muda a velocidade angular. Mas eu vou ter mais uma aceleração escondidinha aqui, que é o que? A aceleração centrípeta. Por quê? A aceleração tangencial, ela consegue mudar o módulo vetor velocidade. Mas tem um cara que tem que mudar a direção do vetor velocidade também. Nossa, é verdade, tem aceleração centrípeta, faz Então a sentido. aceleração centrípeta ela muda a direção do vetor tangencial, do vetor da velocidade tangencial. Tudo bem? E é importante a gente Sim. perceber que elas são coisas diferentes. Meu Deus. Tá. E aí eu coloquei esse desenho para a gente entender isso. Então o que acontece? A aceleração tangencial muda o módulo do vetor velocidade. A aceleração centrípeta muda direção. E velocidade angular muda. Aceleração angular muda a velocidade angular. Tudo bem? Então é isso que acontece. Opa. Nossa. E aqui eu fiz esse desenho porque aí com o desenho a gente consegue entender essa diferença. E aí, mas agora eu vou voltar lá na minha tabelona e vou adicionar aqui, ó, que a gente vai ter o que? A aceleração centrípeta. Módulo da aceleração centrípeta. Ah, isso é uma relação, então. É uma relação que vale a pena colocar aqui. Mas a gente estudou que a aceleração centrípeta está associada a uma força centrípeta. Porque é isso, o fato de você mudar a Então, eu direção. preciso levar em consideração a aceleração centrípeta. Sim, sim, para algumas coisas. Então é importante a gente perceber que se você tem uma aceleração tangencial, mesmo assim, lembra, a aceleração centrípeta sempre existe. Então é como se acontecesse. Então o que, que vai acontecer? A aceleração centrípeta é velocidade tangencial sobre r ou ômega ao quadrado sobre r, tá? Pensa o seguinte: Nossa, muita no coisa. movimento retilíneo uniforme, onde a sua aceleração tangencial é zero, você tem aceleração centrípeta? Tem. A aceleração centrípeta sempre existe, tá? Mesmo quando sua aceleração tangencial é
diferente de zero. E ela é igual a ômega ao quadrado sobre r. Num movimento retilíneo uniforme existe aceleração centrípeta? Movimento estileiro uniforme? Não. Ela é zero. É. Não existe. Então no que é linear, não vai existir aceleração centrípeta. Por quê? Porque eu não vou ter uma mudança da direção do meu vetor velocidade. Mas toda vez que a gente tiver movimento circular, a gente vai ter aceleração centrípeta. Tudo bem? Só pra saber, a gente vai ficar a meia hora que faltou hoje ou vai deixar pra depois? Senão eu vou pegar um cafezinho. Você que escolhe. Você quer fazer o quê? Você viu que eu me empolgo, mas a matéria que a gente tinha que terminar, a gente terminou. Você quer fazer um exercício pra fixar essa matéria? Como tá o seu horário? Como tá a sua... Vamos deixar pra semana que vem, porque, ó, eu já fiz biologia, inglês, física, Tá, agora eu vou ter 2 horas da tarde, Matheus. Então, tipo, eu acho que eu tá bom. vou tomar um café. Aí a gente faz meia hora semana que vem. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar um questionário Ah, beleza. agora à tarde, mas um questionário bem simples. Eu vou fazer ele agora, e assim, tipo, quem é tal coisa? Tipo, aqueles questionários de certo e errado. Então você faz a aula do Matheus, aí responde, mesmo cansada, só pra ver como é que tá ligado? Fala, pô, Tá hoje eu bom. fiz e acertei 30%. Aí no domingo você É, vou faz ter de que novo. fazer depois, que eu tenho depois 2 personagens ainda hoje. Ai, Aí hoje domingo vai você ser faz de combinado. novo, aí vê como é que ficou isso, entendeu? Vai, Combinado. vai fazendo até, tipo, acertar 90, 100%. Todos os questionários que eu tô colocando pra você, você pode refazer eles depois, tá? Ah, combinado. Eu vou fazer todos os fins de semana. É isso. Tranquilo. Beleza? Ficou claro? Mano, a gente conseguiu fazer uma aula sobre. Eu achei que foi muito tranquilo, porque você acabou de Ah, ver toda a foi legal porque a cinemática. gente foi fazendo junto com a outra tabela, aí fica mais fácil de entender também, Não, né? e a ideia era isso, né? Quando eu dei a outra tabela é que a gente acabasse nisso mesmo. E é isso, quando a gente for fazer, levando essa tabela, a gente consegue fazer qualquer questão. Agora, o que provavelmente eu vou fazer com você? A gente faz um dia ou 2 dias só de exercício. E aí eu vou organizar umas listas, que é o que tá mais atrapalhado, assim, que tá demorando mais eu organizar. Mas aí a gente faz exercício pra cacete. E, Combinado. e é isso. Mas ó, boa parte do que é mais trabalhoso em física, assim, a gente já fez. A gente passou. Até agora a gente fez. Você refez seu primeiro colegial inteiro. Meu Deus. Não, e tá tranquilo, você entendeu tudo. Não tem nada mágico agora, né? É, só tipo, como fala? Exercício que acaba às vezes pegando, mas a gente vai É. vendo. Não, e exercício é muito de você. É pegadinha, sabe? Então você faz pra saber qual é a pegadinha que o cara pode fazer com você. É, Mas o conceito já verdade. tá com você, entendeu? E. Mas é isso, tá tranquilo. Beleza. Gostei dessa aula, foi. Também, Foi. vamos tirar uma foto hoje, pra estar Vamos, vamos, que hoje eu tô disposto. bem, hoje eu tô maravilhoso. Calma aí, deixa eu escolher um. E aí, você tá melhor com esse negócio de ter saído da. Ah, eu acho que nem é só isso, acho que é uma junção de coisas, sabe? Tipo, o fato de ter terminado, aí o fato da demissão, aí, tipo, Enem, aí, tipo, essa questão de estudar, tipo, ter que parar, meio que assim, mudar de área, né? Tipo, querendo ou não, é um baque, porque, tipo, eu estudei 4 anos e agora eu vou trocar de área. Cara, mas eu acho que pensa que nem você vai trocar de área. Pensa que É, eu vou mantendo, você vai ser uma médica mais completa, tá ligado? O duro é isso, sim. né? O duro é você ficar sem grana, acho que é a parte econômica. Mas em contrapartida, a parte de competência, pense que você, se você for pra área de ortopedia, pensa quanta coisa você vai poder falar pro cara, ó, isso, porque eu gosto muito de médico de família, sabe? Que eu acho que é uma visão mais holística que às vezes falta, que é isso, né? Às vezes você como médica, Sim. sei lá, vai ser clinicar no começo, vai dar, pô, você fala, meu, você tá com problema
diabetes por falta de exercício. Tenta fazer uma caminhada, tenta fazer uma dança, sabe? São várias coisas que você vai poder É, vou poder tipo, complementar juntar, né? Complementar total. e isso faz muita diferença. É, vai ser bom também. Mas eu não fico triste de estar mudando de área, só tipo de saber, tipo, de meio que dar uma balançada. Mas, tipo, não, mas acho que é meio que acúmulo. Mas eu faço terapia, então, tipo, ontem eu tive terapeuta. Nada como. Que na. Hoje eu tenho terapia, aliás, inclusive também. Não, hoje é quinta, eu tenho. Também comecei a Hoje fazer é. uma. Também tô, Ah, é tô. ótimo. É ótimo, também tô achando. Tira uma foto pra eu ficar Deus, bonito! Eu quero uma foto deixa eu bonito! ver. Se eu não ficar bonito, eu Vai. vamos ficar bravo! Vamos Sorrindo. ver, se você me fala depois. Tem que ser sorrindo. Bumerangue. Sorrindo, É sorrindo. bumerangue. Vamos Bumerangue. fazer um. A gente não gravou A gente nosso. tem que gravar, já mudou a trend, eu tenho que aprender um novo passo até. Tá, vai. Ficou bom, mano. É. Ah, com certeza, ficou muito bom, sempre fica bom. O bom é que você me ajuda nas minhas redes sociais. Aí eu. Então eu tenho que voltar a postar. Vou voltar a postar Ah, essa semana aqui. que cansa também, né? Às vezes eu queria ser mais. Ai, às vezes eu não quero nem tirar mais foto. Eu falo assim, ai, nossa, quero foto não. Aí às vezes eu já tô na semana que eu quero postar um monte de coisa. Ah, mas Mas eu pra vou voltar a você é postar. bom, né, cara? Mas é isso. Bia, bom descanso, See se you, cuida. bom, boa Páscoa, bom fim de semana.